todos, estamos aqui para a Noite da Palavra novamente. Hoje queremos estudar um pouco o livro dos Atos dos Apóstolos. É o livro que nos conta da história da igreja que nasce. É o tempo da igreja, é o tempo do Espírito Santo que nos fala este livro. Então é também o nosso tempo. É o lugar onde nós encontramos as nossas raízes, onde nós podemos aprender a ser comunidade cristã. Como podemos aprender a viver a nossa fé? Com a simplicidade e com o entusiasmo dos primeiros cristãos. É um livro onde nós podemos aprender como deixar o protagonismo ao Espírito Santo. Então, antes de começar, eu gostaria de invocar o Espírito Santo junto com vocês. E podemos fazer com um pequeno refrão. Quem conhece pode cantar junto comigo. Quem não conhece, vai aprender, porque é muito simples. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, vem sobre nós. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, vem sobre nós. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, vem sobre nós. Juntos. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, vem sobre nós. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, vem sobre nós. Vem, Espírito Santo, vem neste momento para nos conduzir, para nos iluminar, para nos ajudar a entender a Tua Palavra. Que nossa mente possa estar aberta, nosso coração também. Amém. Muito bem. Então colocamos, junto com a vela, colocamos um pequeno sinal vermelho, até pus a camiseta vermelha, representando a cor do fogo. O fogo que é o Espírito Santo, que é o protagonista deste livro. Então, se você quiser também colocar alguma coisa, também isso poderia ajudar. Então, os Atos dos Apóstolos nos narra dos acontecimentos da igreja nascente. Esta igreja que, depois da ascensão de Jesus, com o evento de Pentecostes, começou a evangelizar o mundo. Falamos, aqui tem grandes sucessos, grandes prodígios, sinais, milagres. E a tentação pode ser aquela de olhar, de ler essas histórias como maravilhas das maravilhas, Atos dos Apóstolos como um livro das maravilhas. Mas, se fosse assim, não seria útil para nós. Seria uma coisa que aconteceu uma vez e nós podemos só ter um pouco de inveja, né? Mas não é assim. Já comentamos outra vez que a palavra de Deus é viva e eficaz e faz o que ela diz. Então, se a palavra de Deus foi viva naquela época, pode ser também hoje. O Espírito Santo age além do tempo e do lugar. Depende também da nossa abertura de coração. Outra tentação pode ser ler esse livro como um manual de instruções para saber como temos que fazer hoje para evangelizar. Aqui os apóstolos fizeram dessa forma, então significa que eu vou fazer a mesma coisa. Também isso, né? A Bíblia nunca dá receitas. A única receita é
deixarmos conduzir pelo Espírito Santo, porque é Ele, né, que faz a história. Então, quem escreveu este livro? Quem é o autor? Nós sabemos que a mesma pessoa escreveu o Evangelho de Lucas e também os Atos dos Apóstolos. Estes dois livros formam uma única obra. Lucas colocou a história de Jesus no Evangelho, concluindo com a ascensão. Os Atos dos Apóstolos começam deste mesmo ponto, da ascensão, para frente. E nos capítulos de 16 a 28, em diversas passagens, nós percebemos que o autor fala em primeira pessoa. Fala, nós embarcamos, nós pensamos, nós fizemos. Isso significa que ele estava, né? Então, nós achamos que Lucas fosse o companheiro de Paulo nas viagens e foi aquele médico amado, né, de que se fala. Para quem ele escreveu? Se nós olharmos o primeiro capítulo desse livro, ele fala a um certo Teófilo, faz uma dedicatória a um certo Teófilo. Teófilo, na verdade, este nome significa amigo de Deus. Então, Lucas está escrevendo para todos os amigos de Deus. E eu sou amigo de Deus. E você é amigo de Deus? Se você é amigo de Deus, este livro é também para você. Ok? Então, o início do Evangelho de Lucas, sendo que falamos que esta obra é uma única obra, Evangelho e Atos. O início do Evangelho é interessante ver como tem um paralelo entre os dois livros. Porque nos fala, ele coloca uma chave de interpretação para entender o Evangelho inteiro. É a mesma coisa aqui nos Atos dos Apóstolos. O início deste livro nos dá a chave para entender o Evangelho inteiro. E Lucas faz um paralelo. Fala do nascimento de Jesus, por obra do Espírito Santo, no Evangelho. E aqui nos fala do nascimento da igreja, por obra do Espírito Santo. Então, nós vemos como o Espírito Santo que dá origem, né? Que dá a vida. Temos também algumas palavras-chave. Temos a nuvem, temos a promessa, temos o Espírito Santo, temos o reino de Deus, temos a salvação. Essas palavras recorrem seja no Evangelho que nos Atos. O livro dos Atos dos Apóstolos é como um trem, assim. É um trem onde nós temos a memória de Jesus, porque a primeira comunidade tinha as raízes na memória de Jesus, escrita nos Evangelhos, e a experiência de vida. É importante ter a memória dos fatos acontecidos, é importante ver o que está acontecendo hoje. A memória nos ajuda a entender o que está acontecendo hoje, e a vida de hoje nos ajuda a entender o sentido do que está escrito nos Evangelhos, na palavra. Quem puxa este trem é o Espírito Santo. Ele puxa e dá a direção. Tem a fé em Jesus, tem os Evangelhos e as cartas, tem a comunhão fraterna e solidariedade com os povos. Este é o trem dos Atos dos Apóstolos. Os dois trilhos paralelos da memória de Jesus e da experiência de vida levam o trem pelo caminho que Deus pensou para a igreja. Vamos ver um pouco os conteúdos, né? Então, falamos que esse livro começa com a ascensão de Jesus e logo depois, sempre no primeiro capítulo, Lucas nos fala que os discípulos eram assíduos e concordes na oração. Ou seja, eles começam uma experiência nova. Começam a ler a palavra
com uma nova luz. E eles fazem a experiência que não tem mais a presença física de Jesus. Porque Jesus falou que ele estava subindo ao Pai para poder enviar o Espírito Santo. Um pouco o que está acontecendo aqui hoje. Não temos a presença física de Jesus, porque não temos a possibilidade de comungar, de ir na igreja. Mas Jesus prometeu que mandará o Espírito Santo. E assim, enquanto a comunidade estava reunida, aconteceu aquele evento que transformou completamente essa comunidade. No início eram pessoas medrosas, que estavam fechadas por medo dos judeus, e de repente saem para evangelizar o mundo. E começa assim também toda uma história de prodígios, de milagres que estão conteúdos aqui nesse livro. Mas todo fato particular e grande que acontece precisa também de uma explicação. Então aqui também, depois de cada evento, depois de cada fato, tem uma explicação que os apóstolos dão. Vamos pegar o capítulo 2 do livro dos Atos dos Apóstolos, do versículo 1 até o versículo 4. E vamos ler o que aconteceu no dia de Pentecostes. Tendo se completado o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um ruído, como o agitar-se de um vendaval impetuoso, que encheu toda a casa onde se encontravam. Apareceram-lhes então línguas como de fogo, que se repartiam e que pousaram sobre cada um deles. E todos ficaram repletos do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhe concedia se exprimirem. Então, um evento forte, algo que aconteceu que ninguém esperava. A vinda do Espírito Santo transforma a comunidade. Mas o que acontece? Outras pessoas, assistindo a cena, falaram, mas o que está acontecendo? E se nós olharmos um pouco mais para frente, no versículo 13, versículo 12 já, estavam todos estupefatos e atônitos perguntavam uns aos outros, que vem a ser isto? Outros, porém, zombavam, estão cheios de vinho doce, estão bêbados. Então, perderam a cabeça, alguma coisa não está funcionando neles. Então, este fato precisou de uma explicação. E Pedro tomou a palavra e começou a explicar. E nós, logo depois, a partir do versículo 14, tem todo um discurso, onde Pedro explica ao povo que o que estava acontecendo já tinha sido anunciado pelo profeta Joel. E ele cita o profeta Joel, que fala assim, sucederá nos últimos dias que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões. Vossos velhos sonharão. O profeta Joel tinha falado isso. E agora está acontecendo. Então Pedro explica que não é uma coisa estranha o que está acontecendo. Está escrito na palavra. E logo depois explica também que aquele Jesus que eles conheceram e que eles condenaram, na verdade, ele foi ressuscitado e ele é o Filho de Deus. Então, muitos, logo depois, acolheram a boa notícia e se converteram. Temos um outro fato logo depois, é o capítulo 3. Neste capítulo, nós escutamos que Pedro e João estavam indo ao templo, e na porta do templo encontra uma pessoa, um aleijado. E ele estava pedindo esmola, mas eles que não tinham dinheiro para oferecer, ofereceram um outro dom, que foi a cura. Aqui também é um fato prodigioso, uma coisa extraordinária.
um homem aleijado que, a certo ponto, fica de pé e começa a andar. E aqui também as pessoas ficaram olhando o que está acontecendo. E Pedro novamente explica: não somos nós que fizemos o milagre, foi Jesus. Aquele Jesus que vocês condenaram, na verdade foi Ele, que Deus ressuscitou e que agora cumpriu o milagre. Então, nós encontramos muitas vezes neste livro um acontecimento, um testemunho e depois uma explicação. E assim a igreja se forma ao redor do testemunho dos apóstolos, ao redor desses fatos que estão acontecendo, com o ensinamento dos apóstolos e claramente com a força do Espírito Santo. Continuando a leitura, depois nós encontramos muitos fatos e nós encontramos também a vida da primeira comunidade. No capítulo 4, ao versículo 32, se fala da primeira comunidade. Como era essa primeira comunidade? Uma comunidade nova. Uma comunidade que descobriu relações novas, onde cada um se ajudava, onde descobriu um jeito novo de rezar, um jeito novo de ler a palavra, de entender a palavra, uma forma nova de partilhar também os bens materiais. E aqui conta de Barnabé, nosso exemplo. Barnabé tinha um campo, ele vendeu o campo e colocou à disposição dos apóstolos o dinheiro para ir ao encontro da necessidade da comunidade inteira. Então, nós lendo, aqui também nós podemos pensar, que comunidade linda. Essa sim que é uma comunidade perfeita. Como eu gostaria de viver naquele tempo para eu poder ter uma comunidade tão linda, tão perfeita. Só que, se eu leio com atenção, eu vejo que não é bem assim. A Bíblia nunca nos fala de comunidade perfeita, de homens perfeitos. Ao contrário. Deus sempre escreve a sua história a partir das pessoas concretas. Então aqui, logo depois do exemplo do Barnabé, no capítulo 5, se fala de outro exemplo que não foi tão edificante. Ananias e Safira, que eles quiseram se mostrar mais bons do que eles eram na verdade. Quiseram se mostrar muito generosos, mas na verdade eles não deram tudo o que eles falaram. Então eles mentiram, e a mentira foi estragando a vida deles e a vida da comunidade. Não existe comunidade perfeita, não existe igreja perfeita. Não existem pessoas perfeitas, que no início faziam grandes milagres e hoje não fazem mais. Não tem pessoas superdotadas, pessoas super amadas por Deus e outras não. Tem pessoas que em cada tempo, em cada lugar, se abertas à ação do Espírito Santo, fizeram e fazem também hoje muitas coisas bonitas. Então, a pergunta que eu gostaria de fazer é: quais são os milagres que Deus está fazendo na tua comunidade hoje? Tem milagres? Ou não tem? Porque se tem que agradecer a Deus. E se não tem, aí tem que se perguntar: é porque a minha comunidade está doente? Tem alguma coisa que não funciona na minha comunidade? Eu preciso entender o que é para tentar ajudar. Ou pode ser que aconteça sim alguma coisa, mas eu não tenho olhos para enxergar. Então o problema pode ser na comunidade ou também nos meus olhos. Eu preciso perguntar a Deus se não estou vendo milagres. O que está acontecendo hoje na minha comunidade, na minha igreja? Mas
continuando a nossa leitura, indo para frente, nos capítulos sucessivos, os Atos dos Apóstolos nos fala da história de Estevão, né? A comunidade percebeu que estava sendo difícil acompanhar todas as coisas. Tinha o anúncio da palavra, a oração, tinha o serviço aos pobres e esse pequeno grupo não dava conta. Então instituía 7 pessoas, chamadas de diáconos, para ajudar no serviço. E assim, a comunidade começou também a se organizar. Um desses diáconos era Estevão, uma pessoa que fala aqui cheia de graça e de poder. Operava prodígios e grandes sinais entre o povo. Só que mesmo por isso, sabe como é? As autoridades não estavam gostando dele, porque, sabe, esses milagres que estavam acontecendo estavam um pouco colocando em confusão as pessoas. É de Deus, não é de Deus, o que está acontecendo? E isso, esta primeira comunidade, esses primeiros discípulos estavam quebrando um pouco os esquemas, né? Então isso dava medo às autoridades religiosas. Então Estevão foi mártir por isso. Mesmo porque ele era santo, mesmo porque ele só fazia o bem, ele não foi entendido, não foi aceito. Então, ele foi o primeiro, né, que teve essa sorte. E depois dele, Paulo. Paulo que assistiu, né, à morte de Estevão e que naquele momento aprovou, porque Paulo no início sabemos que era um grande perseguidor, porque ele era fiel à lei judaica. Então ele aprovou a morte de Estevão, mas sabemos também que depois, na estrada de Damasco, ele encontrou Jesus. E a partir desse momento, completamente mudou a vida dele. Então, os Atos dos Apóstolos nos falam de tudo isso, nos falam da história de Paulo, da conversão dele, da mudança que ele teve e de como ele começou também a evangelizar. Então, toda a história dele, as viagens, o relacionamento com a comunidade, mas não vamos aprofundar isso agora porque temos outro encontro para falar sobre isso. Então, resumindo, o que podemos dizer sobre o livro dos Atos dos Apóstolos? Então, é um livro da igreja, um livro onde se fala de como os primeiros se constituíam como igreja. Então, é um livro onde eu posso também aprender. O livro que, no fundo, fala também de mim, fala também da minha igreja. É um livro que eu posso continuar escrevendo também com a minha vida. A nossa comunidade pode continuar escrevendo essa história. E nós somos chamados a fazer isso. É um livro para ler, para estudar, para rezar, saborear, e conhecer sempre mais, porque aqui eu posso entrar mesmo com a vida. Fala de vida. Eu posso aprender a viver a minha fé de forma autêntica, né? Porque eu vejo como era no início, então eu posso viver a mesma coisa. É um livro onde eu aprendo que se eu quero que a palavra viaje, que a evangelização continue, eu tenho que deixar livre o Espírito Santo de agir como Ele quer. Porque aqui muitas vezes se fala de perseguições, dificuldades, grandes dificuldades, mas os discípulos nunca pararam. E é muito interessante, se nós pegarmos, voltamos um pouco atrás, ao capítulo 4, o versículo 23 até 31. Aqui nós encontramos a oração dos apóstolos na perseguição. É muito interessante,
Porque aqui os apóstolos estão num momento difícil, porque não estavam sendo entendidos pelas autoridades. Como Jesus não foi entendido, eles também. Então, Pedro e João foram presos, depois discutiram com os chefes, depois foram soltos, voltando na comunidade. Nós temos esta linda oração, que é uma oração que reconhece Deus como Criador, como Ele que conduz a história, como aquele Deus que falou aos antigos, ao povo de Israel, que conduziu o povo de Israel, e reconhecem que o que aconteceu no passado, também com os antigos profetas, está acontecendo de novo hoje, porque eles também estão sendo perseguidos. E depois eles fazem um pedido. Eles não pedem a Deus para tirar a perseguição, para tirá-los dessa dificuldade, como muitas vezes é a primeira coisa que nós fazemos. Nós pedimos a Deus que tire a dificuldade que nós temos, que tire o nosso sofrimento. Eles não pediram isso. Olha, versículo 29. Agora, pois, Senhor, considera suas ameaças e concede a teus servos que anunciem com toda intrepidez tua palavra, enquanto estendes a mão para que se realizem curas, sinais e prodígios, pelo nome do teu santo servo Jesus. Então aqui eles não estão pedindo para eliminar a dificuldade, estão pedindo para poder continuar, mesmo na perseguição, a anunciar a palavra, com fé que Jesus continuará fazendo curas e prodígios. Então não eles, Jesus no meio deles que continua fazendo isso. E assim, aqui temos um outro Pentecostes, ou seja, depois dessa oração tão forte, tão linda, o Espírito Santo também novamente desce, como já tinha feito, novamente aqui. Todos ficaram repletos do Espírito Santo, continuando a anunciar com intrepidez a palavra de Deus. Então, por que eu falei que este livro nos ensina como nós podemos viver a nossa fé? Porque também, através desta oração, eu aprendo que mesmo na dificuldade, eu sim posso pedir a Deus que me tire a dificuldade, mas eu posso também pedir para Ele, olha, mesmo assim, mesmo se agora esta situação não vai mudar, eu peço para eu poder continuar a viver minha fé, sem medo, que eu possa continuar a anunciar a Tua palavra, sem medo. Fazendo assim, isso chama a presença do Espírito Santo. E como aconteceu com eles, que depois de ter rezado o Espírito Santo desceu, também acontece comigo, também acontece na nossa igreja, quando nós conseguimos viver autenticamente a nossa fé. Então, nesse tempo em que também estamos no tempo de Páscoa, a liturgia nos convida a rezar este livro. Em todo o tempo de Páscoa nós temos a leitura continuada do livro dos Atos dos Apóstolos. Então é um tempo propício, um tempo em que eu posso aproveitar da liturgia, da missa, mas também posso pegar esse livro e começar desde o início, desde o primeiro capítulo, para ver toda a história, como desenvolveu a história da primeira comunidade. Lendo o que Jesus falou no dia da ascensão, lendo como o primeiro grupo começou a viver essa experiência, vendo o que aconteceu no dia de Pentecostes, quando o Espírito se fez presente de forma forte, e assim por diante, todas as experiências que eles fizeram. E ver como eu me reconheço em tudo que está escrito aqui. Se eu entendo as palavras que Pedro nos fala, se Pedro, explicando para os judeus, consegue também tocar o meu coração.
Porque ele fala, vocês condenaram Jesus, vocês têm que se arrepender agora. E as pessoas escutando e entendendo o que tinha acontecido, muitos se questionaram. E perguntaram, mas então, o que podemos fazer agora? Ou seja, eles entenderam o pecado que eles tinham e decidiram se converter. Então, escutando a palavra, o discurso de Pedro, eu posso também me perguntar, mas eu também pequei em alguma coisa? Talvez eu não condenei Jesus dessa forma, mas de alguma outra forma, pode ser que sim. Condenando um irmão, por exemplo. Pode ser que eu errei com um irmão. Então, eu também, de alguma forma, fazendo isso, eu condenei Jesus. E a palavra nos convida a parar e reconhecer o nosso pecado. Então, o livro dos Atos dos Apóstolos é um livro que nos ajuda a conversão, nos convida à conversão. Então, eu posso, neste tempo, fazer uma escolha mais clara de conversão, porque eu quero viver conduzida pelo Espírito Santo, a partir do testemunho de Jesus, como nós temos neste tempo, seguindo os passos de Jesus, seguindo os ensinamentos dele, seguindo o exemplo dele, tentando viver como ele. Assim, esta palavra vai ser eficaz na nossa vida, na minha vida. Então, este tempo também de dificuldade que estamos passando é um tempo também com certeza, de purificação, onde eu preciso entender o que é realmente importante na minha vida de fé. E assim, esta dor, esse sofrimento que eu tenho dentro, este medo, esta ansiedade, este vazio que vem também de não poder celebrar com a minha comunidade como eu estou acostumada, pode ser um espaço para o Espírito Santo depois vir no meu coração e preencher o meu coração. Então, o convite nesta semana, no tempo que nos divide daqui a Pentecostes, continuarmos a leitura desse livro e tentar entendendo mais, tentar eu me colocar em comunhão com os primeiros discípulos, aprendendo deles, deixando meu coração aberto para eu aprender como eu ser um verdadeiro cristão, um verdadeiro discípulo de Jesus. Então, uma boa semana e boa noite a todos.